E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sódio. E eu não vou deixar vocês curiosos, já vou falar logo o que todo mundo quer saber. Qual que é o consumo recomendado que a gente pode consumir por dia de sódio? A gente pode consumir entre 500 miligramas e 2 gramas de sódio dia. Essas são as recomendações. Mas observem o seguinte, 2 gramas de sódio não é a mesma coisa que 2 gramas de sal. Estou com um artigo científico aqui na tela, galera, que nós vamos poder conversar embasados cientificamente sobre o sódio. Mas antes de começar, vai aquela dica para vocês, galera, ó. Eu tô aqui com o meu copo de café e com a minha garrafa de água. Aqui em casa é tudo calculado no Excel. Então eu tenho um programa, né, uma planilha do Excel grátis no meu site para você saber quanto de água que você deve ingerir por dia. E também tem para galera que gosta de café. O café é um ótimo estimulante, né? Mas a gente precisa consumir de forma consciente. Então tem lá no meu site também, grátis para vocês, uma calculadora, tá? Basta ter Excel instalado no computador. Vocês terão aí a possibilidade de calcular o consumo de cafeína e de água gratuitamente, galera. Mas vamos lá falar sobre o nosso artigo aqui hoje. O tema de hoje é sódio, né? Nós temos aqui na tela esse artigo. Tá aí o título, se alguém quiser pesquisar, vocês encontram aí o artigo gratuitamente na internet, tá? Pra gente poder discutir sobre o sódio. Bom, eu deixei algumas partes, né, marcadas aqui pra gente poder destacar e conversar, né? Então a quantidade de sódio, né, eu acredito que não é surpresa para ninguém, né? Ela influencia aí diretamente, né, em algumas doenças aí, né, problemas cardíacos, né, problemas renais, né, e problemas de hipertensão também. Então é extremamente importante que a gente controle a nossa ingestão de sódio. Vamos ver o que mais que eu destaquei aqui, galera. Bom, aqui esse artigo ele traz algumas informações muito interessantes para a gente, né, em relação à nossa pressão arterial. Então aqui eu deixei destacado que se a gente conseguir diminuir uma pequena quantidade de sódio por dia, isso já é extremamente relevante, né, na diminuição da pressão arterial. Então aqui o artigo cita, ó, que se a gente conseguir diminuir cerca de 1,3 grama, né, no consumo de sódio diário, isso já representa aí um ganho, né, uma diminuição de cerca de 20% aí, né, na prevalência de hipertensão arterial. Isso é muito interessante. Mas para frente a gente vai ver qual que é o consumo médio aí do brasileiro de sódio. Vamos ver o que mais que a gente tem. Bom, aqui no início do vídeo, né, eu já dei aquele spoiler para vocês e já falei qual que é a recomendação diária. Então, como vocês podem observar, a recomendação é de 500 miligramas de sódio, né, podendo chegar até 2 gramas de sódio por dia. Né? O que que isso representa? Em termos de sal, que é a principal forma, né, diversos outros temperos também, mas o sal é a principal forma de ingestão do sódio. Então, a fins de exemplificação, nós temos aqui 5 gramas de cloreto de sódio, né, que é o nosso sal. Então, 2 gramas de sódio equivalem a 5 gramas de sal. Isso é importante para a gente ter uma base. Tá? É importante a gente saber que o excesso de consumo de sódio ou de sal, né, representa um maior risco para diversas doenças. Né? A gente já falou isso anteriormente, mas vale ressaltar. Né? Nós temos diversas doenças, mas a principal questão aí é a hipertensão arterial. Acho que é muito falado na mídia, inclusive, sobre isso. Né? O artigo até ele destaca aqui que para um aumento da hipertensão nós temos diversos fatores de risco. Aqui está até citando, né? O tabagismo, o envelhecimento, o histórico familiar, até mesmo a raça e o gênero influenciam nessas questões aí de maior chance de ter hipertensão arterial. Obviamente que o peso também está diretamente relacionado com isso, né? Mas em relação aos fatores dietéticos, que são muito importantes também, o sódio ele é destacado, tá? Então é importante sim que a gente controle o sódio, né, para a gente conseguir ter um melhor controle da hipertensão. Inclusive lá em cima, né, falou, né, eu volto a dizer, que diminui cerca de 20% aí as chances de ter hipertensão, caso a gente consiga diminuir o consumo de sódio.
Uma coisa muito importante que não é tão falada, que esse artigo cita, que eu acho interessante trazer para vocês, é a questão da síndrome metabólica. O excesso de sódio também está relacionado, né? O artigo até cita que é preciso mais estudos, né? É um tema difícil de se abordar, mas há indícios de que o excesso de sódio está relacionado também com a síndrome metabólica. O que seria essa síndrome metabólica? Seria o desenvolvimento de uma resistência à insulina. O que seria essa resistência à insulina? Seria uma redução na captação de glicose pela célula. E a gente sabe que a fonte de energia do nosso corpo é exatamente, né, a glicose. Então essa diminuição certamente traz problemas para a gente aí. Tá? Conforme destacado aqui, ó, a ingestão de sódio ela está, né, relacionada. Obviamente que precisam mais estudos, né, para estabelecer em que medida há essa relação, né, mas os indícios já apontam para a gente ter um maior controle do sódio, também buscando preservar aí, né, o nosso organismo a fim de não ter essa síndrome metabólica. Vamos ver o que mais que a gente consegue destacar. Bom, o sódio, né, muita gente coloca ele como vilão, mas é preciso que a gente destaque que ele é fundamental para a manutenção da nossa vida. Ele tem uma função regulatória muito importante. Então a gente não pode simplesmente parar de consumir sódio. A gente deve sim reduzir para que a gente se enquadre, né, naquele consumo recomendado. Conforme destacado aqui para vocês, ó, uma das funções do sódio aí é a regulação do volume plasmático. Ele também participa das contrações musculares, né? Conduz impulsos nervosos, né, e também participa da manutenção do potencial elétrico da membrana, ou seja, é extremamente importante a gente consumir sódio. A gente não deve zerar o sódio, e sim controlá-lo para evitar, né, potenciais doenças aí. Mais uma vez a gente destaca aqui que o Ministério da Saúde preconiza, né, a ingestão de sal diária seja de até 5 gramas de sal por dia, o que equivale a 2.000 miligramas de sódio. Né? Isso aqui, ó, esse destaque aqui é importante. Os brasileiros, no entanto, consomem em média 12 gramas, mais do que o dobro. Então, galera, a nossa chance de desenvolver doença, a gente sabe que é grande aqui a hipertensão, né? Quem quiser dar uma pesquisada no Google vai ver que é uma das doenças que mais matam. E então isso está extremamente relacionado com o sódio. Vejam o nosso consumo, é muito elevado, é mais do que o dobro do que as recomendações diárias. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Esse vídeo aqui ele é informativo para a galera que gosta de nutrição, né? Mas esse vídeo também é uma questão, né, que envolve saúde também. Para além das questões nutricionais de desempenho, né, também envolve questões aí de saúde. Né? Por mais que a gente não seja nutricionista, eu acho que é extremamente válido trazer esses dados científicos para a gente debater. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Né? Uma outra informação aqui que eu acho relevante dizer é em relação à retenção de água. Então muitas vezes a gente acha que está gordo, né? Porque a gente está muito retido. E essa retenção ela está extremamente ligada com a ingestão de sódio. Conforme podemos observar aqui, cada 9 gramas de sal ingeridas equivalem a cerca de 1 litro de retenção de água. Então, obviamente, quanto mais sal, quanto mais sódio a gente consumir, mais retida a gente vai ficar. Uma coisa importante, quando a gente começa, quem faz dieta aí, quem calcula dieta sabe, quando a gente começa a fazer dieta, a gente está vindo de uma alimentação desregrada, quando a gente começa a fazer dieta, é normal nos primeiros dias a gente perder 1, 2, 3 quilos. Né? E a galera fica, não, perdi 2, 3 quilos. Não, você não perdeu. Isso era água que você eliminou. Então é muito importante a gente saber diferenciar, a gente tem que calcular, galera. Por isso que eu digo para vocês, usem o Excel, né, e tenha resultados calculados. O nosso corpo é uma máquina e é preciso que a gente entenda algumas coisas para a gente ter resultados mais efetivos de fato. Bom, temos aqui alguns sintomas do excesso de sal no corpo, né? Inchaço nas pernas, mãos, tornozelos, falta de ar, dores ao andar, pressão sanguínea elevada, retenção urinária. Eu acredito que assim, para ter esses sintomas você já deve estar no consumo elevado do sal aí há bastante tempo, né? Mas é bom que a gente evite, né? Diminua o sal sem precisar chegar a ter esses sintomas aí. E no mais é isso, galera. A gente fica por aqui, tá? Vou voltar no título do artigo para vocês verem. Caso tenham gostado, vamos filmar aqui agora. Caso tenham gostado, eu peço que compartilhem esse vídeo, curtam, se inscrevam no nosso canal. A gente está começando agora. A gente faz um trabalho técnico-científico, tá? Não somos especialistas na área. Eu, particularmente, sou da área de educação, mas gosto muito dessa área. Desenvolvo planilhas automáticas, tá? O nosso site está aí na descrição. Eu peço que vocês entrem, baixem o nosso material grátis. E caso se interessem pelas nossas calculadoras, adquiram uma delas para ajudar a gente também, tá? Nós temos lá planilhas desde para você montar a sua dieta,
até planilhas para você descobrir o seu real gasto calórico diário. Tá? Então deixem aí nos comentários também o que vocês estão achando do nosso conteúdo, das nossas planilhas. Valeu!